Quero arrematar um imóvel em leilão, mas não sei até onde é lucrativo para mim. E agora, Alfa Leilões? Olá pessoal, meu nome é Paulo Thomas, sou coordenador comercial da Alfa Leilões, hoje com um visual diferente, conversando aqui com vocês, e o tema de hoje é muito interessante, que é justamente o tema de quando você entra numa disputa e você não tem certeza de até onde você pode chegar com as suas ofertas, né? Até que momento continua sendo uma boa oportunidade para você a partir do momento que existe uma disputa, ou seja, hoje nós vamos falar sobre como definir o limite das suas ofertas em uma disputa em leilão. Primeiro ponto, pessoal, sobre esse tema é que muitas vezes a gente precisa ser um pouco conservador e até um pouquinho pessimista na nossa análise, tá? Não a ponto de inviabilizar todo tipo de negócio que você queira participar, mas pelo menos um pouquinho para baixo, porque aí a surpresa é positiva. É claro que tem pessoas mais arrojadas, que acabam sendo um pouco mais otimistas na análise de viabilidade, e aí varia de estratégia para estratégia e também de nível de conhecimento, e se você está disposto a assumir os riscos de ser um pouco otimista, né? Ou se você quer minimizar o teu risco financeiro e para isso você quer ser um pouquinho pessimista, um pouquinho conservador na sua análise, tá? Bom, pessoal, o ponto essencial, o ponto-chave para você poder definir o limite das tuas ofertas dentro de uma disputa é se preparar muito bem antes de entrar nessa disputa, né? Você chegar preparado para essa briga, tá bom? Então o leilão ele tem uma data para terminar. Você precisa, antes de chegar a essa data, antes de terminar esse leilão, ter toda a tua estratégia elaborada, bem definida na sua cabeça, e o seu limite já precisa estar definido antes de você entrar na briga, tá? Você entra na briga sabendo qual é o seu limite. E para isso você precisa fazer uma boa análise de viabilidade, tá bom? Então no momento da análise de viabilidade você tem que realmente destrinchar todos os possíveis custos, né? E como eu falei, né, uma preferência que eu tenho, uma dica que eu dou, principalmente se você está começando, tá? Se você já tem mais experiência, aí você pode seguir com a estratégia, né, da maneira que entender mais adequado, mas para você que está começando, é bom ser um pouquinho pessimista na sua análise, tá? Então, nessa análise de viabilidade, o que você tem que fazer? Você tem que considerar todos os possíveis custos que você pode ter com esse negócio, tá bom? Então, vamos lá, custos mais fáceis de serem notados, né? Mas que a maioria das pessoas que está entrando no leilão fazendo sua análise sabe, né? Então os mais óbvios que você tem, além do preço que você está pagando pela aquisição do imóvel, né? Primeiro deles, comissão do leiloeiro. Gente, não é porque a gente está aqui desse lado não, mas tem que lembrar do leiloeiro que muitas vezes é seu amigo, tá? Mas piadinhas à parte. Outro custo também muito importante para vocês considerarem, principalmente nos leilões judiciais, é o custo com o assessor, é o custo com o advogado, tá? E aqui, pessoal, isso aí é tema para outro vídeo, né? Para a gente falar da importância, né, da especialização do advogado no tema de leilões de imóveis, né? Então, ele realmente ser um assessor especialista, eu vou deixar até para um outro vídeo, mas sempre escolha um advogado que é especialista em leilões de imóveis, tá? Busque a assessoria com especialista, ok? Esse é outro custo que você tem que considerar, principalmente nos leilões judiciais, porque no leilão judicial é necessário que você constitua esse advogado que é especialista em leilões judiciais, tá bom? Porque ele vai conduzir todo o pós-leilão para você da maneira mais adequada possível, vai garantir segurança jurídica e vai peticionar da forma mais adequada possível pelos seus interesses nesse processo e garantir que todo o procedimento da arrematação aconteça da melhor forma possível, né, e o mais próximo possível do planejado, tá? Então, um custo importantíssimo, tá? Esse não é o momento de economizar, tá, pessoal? Isso aqui eu coloco até, né, uma comparação com outros serviços que a gente faz em que o barato pode sair caro, tá? Então toma muito cuidado, não tô
desmerecendo ninguém, todo advogado faz um trabalho excelente, né? Mas muitas vezes a gente quer cortar custo. E o que eu quero dizer quando eu falo, o barato pode sair caro, né? Não estou querendo dizer que um advogado que cobra um valor um pouco abaixo do que os demais, ele é ruim. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente que quer cortar esse custo cortando o advogado. Tem muita gente que quer arrematar e não colocar o advogado. A pessoa espera passar 3, 4 meses, né, para poder falar, acho que tudo bem, vou colocar o advogado. Poxa, aí não. Você atrasou todo o teu procedimento por conta dessa decisão. Então você tentou economizar e vai te sair caro, porque esses 4 meses o advogado já poderia estar trabalhando, você poderia ter o imóvel antes, vender antes, entende? Então acabou saindo caro para você. Então não é o momento de economizar, de querer pegar às vezes ali, eu conheço minha sobrinha que está estudando direito e ela vai me ajudar, vou fazer sozinho. Não recomendo. Vá atrás do especialista, pode buscar custo-benefício, enfim, o que você achar mais adequado, mas uma dica que eu dou é essa: não é a hora de economizar. Faça a escolha que seja mais adequada para o teu caso, tá? Em relação a preço, em relação a tempo, conhecimento, tudo, mas busque fazer a escolha mais adequada, ok? Já ficou uma dica aí para vocês de ouro sobre assessoria, tá bom? Uma dica que eu sempre dou, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo que muita gente peca nesse ponto, às vezes quer economizar cortando o custo do advogado, não contratando advogado e acaba se frustrando depois. Então, não faça isso, considere sempre esse custo, beleza? Então, galera, aqui já foram 2 custos que vocês estão acostumados, tá bom? Pelo menos quem já arrematou aí mais de uma vez, com certeza está acostumado com esses custos, né? Que é leiloeiro e o advogado, o assessor, né? Que vai fazer assessoria aí no pós-leilão. Então, beleza. Que outros custos eu tenho além disso, tá? Além desses 2 custos, tem muitas outras despesas que você tem que considerar, tá bom? Então você precisa entender um pouco do estado de conservação daquele imóvel. Se você está totalmente no escuro, se você não conseguiu ter fotos do imóvel, acessar o imóvel e saber como ele está por dentro, aí é muito importante, a gente entra justamente no que eu havia falado no começo desse vídeo, né? Em ser um pouco pessimista, tá? Então imagina que você vai ter que fazer uma reforma completa. Se você não conseguiu acessar o imóvel, joga no pior, que você vai ter que fazer uma reforma completa. Se você conseguiu ter minimamente noção de como aquele imóvel está, por meio de fotos, por meio de alguma informação confiável que você conseguiu, né? Aí beleza, você vai adequando esse custo na sua planilha de acordo com a informação e o nível de confiabilidade que você tem na informação do estado de conservação, tá? Sempre sendo um pouco pessimista, beleza? Para não ter surpresa financeira, beleza? Então, custo com reforma, tá? Busca sempre considerar, a não ser que você tenha entrado no imóvel, tido acesso a fotos recentes que demonstrem que você não vai precisar fazer reforma nenhuma. Aí beleza, pode até zerar esse custo. Outros custos importantes para vocês considerarem, tá bom? Despesas com condomínio, despesas com IPTU, que você vai ter até o momento, desde o momento em que a arrematação é perfeita, acabada e retratável, né? Ou seja, a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, leiloeiro e arrematante, até o momento da venda desse imóvel, que você alugue, enfim, ou que você atinja aí o teu objetivo que vai te trazer a rentabilidade que você está buscando, tá? Então, os custos que você vai ter com esse imóvel durante esse período de tempo, tá? E uma expectativa razoável de tempo, tá? Coloca uma expectativa também pessimista, né? Então, a gente sempre fala nos vídeos, com o assessor, com tudo certinho, 90 dias, até uns 6 meses, você vai fazer o seguinte, bota de 6 meses a 1 ano ali para ser um pouquinho pessimista, contar com o imprevisto, tá? Outras coisas que você tem que considerar, né, que eu acho que muitas pessoas nunca nem ouviram falar, né? Quem aí sabe o que é laudêmio, né? Quem aí sabe o que é taxa de aforamento, né? É muito importante, até são coisas para a gente falar em outros vídeos também, né? Mas são taxas, né, de natureza, na grande maioria das vezes, que são até de natureza própria. Então, na verdade, esse imóvel, ele paga essa taxa porque você tem o domínio dele, né? Você tem o uso dele e o imóvel pertence... Vou dar um exemplo, né? O exemplo de Ilhabela é um bom exemplo. Ilhabela tem muito imóvel
que tem taxa de aforamento, né, que tem laudêmio, porque eles pertencem à marinha, né, aqueles imóveis pé na areia. Eles pertencem à marinha, o que você tem é o uso, né, o direito de uso daquele imóvel, né. Então é uma dívida que vai vir ali para você, que vai acompanhar o imóvel que você vai ter, né, quando você adquirir esse imóvel. Então, outra coisa importante de se pesquisar e se considerar, tá bom? Em algumas cidades pequenas, né, a gente já pegou um em que a igreja católica da cidade era dona daquele imóvel, né, e tinha taxa de aforamento para a igreja. A gente ligou, viu que na verdade só pagava uma vez por ano, não era todo mês, enfim. Então são coisas muito importantes para você analisar de cada imóvel, tá? Eu tive um imóvel, nesses 6 anos de Alfa, que eu tive um imóvel que tinha o laudêmio, né, que pertencia à Marinha, e tive um imóvel que pertencia à Igreja Católica. Ou seja, a probabilidade do imóvel que você está olhando ter taxa de aforamento, ter laudêmio, é muito baixinha, tá bom? É muito difícil que que o imóvel que você esteja analisando tenha isso. Mas de toda maneira você tem que colocar aí no seu checklist para você verificar, porque se tiver, é um custo que você tem que considerar, beleza? É uma informação importante para você poder considerar e que pode fazer toda a diferença aí na tua análise de viabilidade, tá bom? Então sempre verifique, tá? A grande maioria não vai ter, né? Como eu falei, nesses 6 anos de Alfa a gente teve 2 imóveis aí nessa situação, mas é importante você conferir porque existe a possibilidade, ainda que bem pequenininha, ainda que ínfima, existe, tá bom? Bom, pessoal, existem outros custos que você tem que considerar, então impostos, tá? Então você tem que considerar aí o ITBI, você tem que considerar o imposto que você paga sobre o lucro imobiliário, caso você tenha o objetivo de vender esse imóvel, né? Tem um imposto que você vai pagar no seu IR. Você tem que considerar todas as variáveis, todas as circunstâncias financeiras, tá? Mas enfim, onde que eu quero chegar com isso? Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De custos que você tem que considerar, mas onde que eu quero chegar? Você tem que pegar todos esses custos, né, que existem, os que eu falei e outros ainda que podem existir, então custo com escritura, tá? Caso você queira vender, fazer uma escritura pública, custo com caminhão de mudança que pode ter, porque a emissão na posse em si pode gerar despesas e você tem que estar contando com essas despesas, tá? Você tem que contar com as despesas com emissão na posse, com despesas, você tem que contar com despesas decorrentes do registro, né, de transferir o imóvel para o teu nome. Você tem que contar com as despesas de venda daquele imóvel. Tem que contar com as despesas de aquisição desse imóvel, né? Então, despesas de aquisição, as comissões, assessoria, né? Enfim, você tem que pegar todas as despesas, listá-las uma por uma e fazer uma projeção de quanto você vai gastar. E você precisa ter muito bem definido na sua cabeça o teu objetivo. Quanto você quer ganhar com essa operação. Então, eu quero ganhar 30%. O seu limite máximo de oferta vai ser o quanto você pode colocar de dinheiro ali para bater esses 30%, ou se você estiver disposto a abrir um pouquinho mão da tua margem, chegar ali, sei lá, você coloca numa situação aí prévia, tem que ser previamente definido, não pode ser na hora, tá? Você decidir diminuir a tua margem no momento da disputa é péssimo, tá? É muito ruim, porque você vai estar no calor da emoção, vai estar no calor de uma disputa, né? Você não vai raciocinar direito. Então é muito ruim você decidir ali na hora que você vai abrir mão da tua margem. Essa tem que ser uma decisão consciente e tem que ser uma decisão prévia, no momento da análise de viabilidade. Então vou te dar um exemplo. É um imóvel que fica na rua da sua casa, é muito fácil de administrar. É um imóvel que você conhece, que você tem mais facilidade, né? Está mais disposto, né, a trabalhar naquele imóvel. Portanto, você abre mão, por exemplo, de 5% da margem que você definiu. Então, de 30% vai para 25%. Beleza, isso você vai colocar na sua planilha de viabilidade. Você vai colocar lá que a tua ideia de retorno é 25%. Você abriu mão antes, você se preparou antes. Então, tem essa variável, mas basicamente você tem que definir o que você quer receber, né? Então, 30%, 20%, quanto você quer receber. E aí você vai simular a quantidade de lances que você pode ofertar, a quantidade de incremento que você pode colocar, né? Qual é o valor máximo que você pode ofertar naquele leilão para chegar no teu objetivo. Com isso, você definiu o limite, o valor máximo para você ofertar dentro de um leilão e fez tudo isso antes. E aí a parte mais difícil e a mais importante é
no momento da disputa, você seguir à risca o que você definiu previamente e não se deixar levar pela emoção do momento. Bom, galera, se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir para deixar um like aqui no vídeo pra gente. Se inscreve no canal para estar por dentro das novidades, né? Acompanhar as informações que a gente vai postando aqui diariamente. A gente sempre traz vídeo toda quinta-feira. Ativa o sininho, né, para você ser notificado quando a gente subir um vídeo novo e você conseguir correr lá para poder dar uma conferida. Às vezes você está buscando aí uma solução, está querendo alguma informação naquela semana e de repente a gente pode trazer para você aqui em um dos nossos vídeos. Então é muito importante que você seja notificado por essa razão e por outras também, né? Comenta aqui para mim, você já aconteceu alguma situação em que você acabou se deixando levar pela emoção do momento e ofertou mais do que deveria? Comenta com a gente, vamos saber aí como que tá o pessoal, se já aconteceu, se nunca aconteceu com você. Comenta aí que a gente vai ler todos. E quem comentar aí com a gente também, né, quiser compartilhar um pouquinho aí da história, a gente pode, quem não tiver a planilha, né, de análise de viabilidade financeira, a gente tem uma planilha, né, uma versão resumida da que a gente disponibiliza no curso Leilão de Verdade, que a gente pode compartilhar com vocês gratuitamente. É só colocar aqui nos comentários eu quero, tá bom? Você pode, se quiser, colocar aí a tua história, fazer o comentário anterior e digitar o eu quero que a gente manda a planilha para você, tá bom? A versão resumida da planilha, tá? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.